Tudo bom, pessoal? Fiquei um tempo meio ausente, que minha mãe não anda muito bem, mas faz parte da vida da gente, a gente acaba tirando um pouquinho o foco de algumas coisas para ajustar em outras. Eu não consigo tirar o foco do escritório, então às vezes acaba não tendo tempo para gravar vídeos. Mas vamos lá, eu vou deixar alguns vídeos gravados, possivelmente eu tenho que fazer um bate-volta rápido no Brasil, 2, 3 dias e volto para cá de novo, mas pelo menos já vou deixar aqui vídeo gravado para vocês terem informação e irem acompanhando, tá bom? Eu não gosto de ficar muito tempo longe do canal, não. Hoje eu vou fazer um vídeo de perguntas e respostas. São 5 perguntas e respostas aqui que eu achei pertinentes. Eu gosto de ir juntando isso ao longo do tempo para que as pessoas tenham aí, vou respondendo um pouco daquilo que as pessoas perguntam, tanto nos vídeos quanto às vezes por e-mail, ou às vezes numa entrevista com um cliente aparece uma dúvida interessante, eu marco, anoto para a gente conversar e trazer para todo mundo poder esclarecer também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, como são 5, eu vou escrever 1, 2, 3, 4, 5, eu vou colocar o que cada uma delas se trata e o minuto do vídeo em que eu toco nesse assunto. Assim fica mais fácil. Às vezes as pessoas falam, poxa, o vídeo ficou um pouco mais longo. Você vai direto aonde interessa para você ou você assiste o vídeo inteiro, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta. Paulo Boisserra, de Vitória, Espírito Santo. Bastante cliente nosso lá em Vitória. Um grande abraço para o Espírito Santo. Daniel, eu li em um site que agora o visto E2 também é possível para cidadãos portugueses. É verdade isso? Paulo, mais ou menos, não é verdade. Tá? Essa estrutura que vem se negociando já há algum tempo para que Portugal assine o Tratado de Navegação e Comércio com os Estados Unidos e possa fazer jus a aplicação de um visto E2, ela já vem de algum tempo, ela não é de agora, ela não aconteceu agora. Existe uma previsão para que ela entre em vigor, ela realmente a gente possa ter a possibilidade de fazer isso a partir de dezembro desse ano, de 2018, mas isso ainda é uma expectativa. Tudo está andando e caminhando para que isso realmente aconteça. Então os cidadãos portugueses, né, brasileiro com dupla cidadania ou cidadãos portugueses, vão poder aplicar o visto E2 depois que isso for efetivamente aplicado, que for efetivamente aprovado e sancionado. Ainda não está, ainda é uma expectativa. Eu estou sabendo, me falaram que algumas pessoas já estão propagando isso como se fosse algo concreto, real, e já sancionado, e já definido, e tudo certo, e vamos aplicar. Não é. Cuidado com esse tipo de informação. Quando sair, eu prometo para vocês que eu venho aqui falar, tá bom? Vamos lá, segunda pergunta. Marina Silva, de BH. Imagino que não seja a mesma Marina Silva. Daniel, com a entrada de Bolsonaro na presidência, pode ser a mesma Marina Silva. Como você enxerga que a economia e o dólar e a geração de empregos acontecerão no Brasil? Marina, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que o brasileiro ele gosta muito de expectativa, né? E eu acho que é por isso que a gente muitas vezes se decepcionou com a política brasileira, porque a gente vive ano após ano criando expectativa em cima de eleições ou em cima de políticos ou em cima de decisões que muitas vezes não acontecem, né? Então assim, vamos dizer, a entrada do Bolsonaro, a possível colocação do Sérgio Moro como ministro da Justiça, a reestruturação de um Supremo, isso tudo é uma parte, né? É uma situação. Nós temos aí que pensar que muitas vezes tanto o Bolsonaro quanto os projetos dele, quanto aquilo que ele quer fazer pode ser barrado e travado no Congresso. Nós temos aí mais de 500 votos para conquistar no Congresso, ou pelo menos metade deles em alguns casos, ou a grande maioria deles em outros casos. Então assim, é muito difícil você fazer as coisas acontecer, principalmente num curto período de tempo, no Brasil, em razão desses entraves, que muitas vezes, durante muitos anos, décadas, foi movido pela corrupção. Então as pessoas ali, elas ainda tem gente ali dentro, muita gente ali dentro, a maioria ali dentro,
que não corrobora muito com essa situação. E eu tenho visto constantemente pessoas ainda publicando, acabou já a eleição, foi final de semana passado, mas as pessoas ainda estão publicando notícias, muitas vezes fake news, sobre Bolsonaro, sobre o partido, sobre o que for, e tentando denegrir, e nós vamos ser a resistência. Bom, o Bolsonaro foi eleito democraticamente, houve um voto popular e ele foi eleito por causa disso, mas a gente não pode esquecer que as pessoas que não votaram no Bolsonaro representam mais do que 50% dos eleitores, se nós contarmos os votos do Haddad, mais os votos brancos e nulos e mais as pessoas, as abstenções, as pessoas que não compareceram para votar. Então, assim, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que vão, direto ou indiretamente, ser contra, por mais que elas possam ser beneficiadas, elas vão ser contra, e isso pode acabar criando uma série de entraves na hora de aprovação de alguma coisa realmente importante. Não sei se o Brasil tem essa maturidade toda que a gente espera que tenha. Espero que sim. Se alguma coisa vai melhorar, eu espero que sim, e acredito que a médio e longo prazo, não curto, alguma coisa vai melhorar sim. Mas tem uma série de outras coisas que a gente sabe que não são possíveis de acontecer, porque vai precisar de uma série de alterações legais que dependem de votação, e que essas votações a gente sabe que não vão passar em algumas situações. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a expectativa que a gente coloca, tá? A economia vai melhorar? Eu acho que a médio prazo vai começar a se organizar, médio, não curto, tá? Médio e longo prazo ela vai começar a se organizar. A questão da segurança, que é uma coisa que muita gente reclama, muitos clientes meus reclamam mesmo, da questão de segurança, que é a principal razão pelas quais as pessoas estão desesperadas em sair do Brasil, que elas não conseguem ter vida, nem os filhos, né? As pessoas ficam sufocadas dentro de casa, os filhos não podem sair sequer de dentro de um apartamento para poder brincar ou fazer alguma coisa. Essa questão eu acho que o buraco é mais embaixo, a coisa não vai acontecer bem do jeito que as pessoas estão imaginando, não vai ser do dia para a noite, e isso não vai se erradicar. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a expectativa que a gente coloca em alguns pontos, certo? Vamos lá, terceira pergunta. Jonas Teles, de Manaus. Gosto muito de Manaus, estive lá no começo do ano. Daniel, em sua entrevista para o jornal Valor Econômico... Nossa, Jonas, foi no começo do ano essa minha entrevista bacana que você leu. Você disse que há pequenos negócios com grande rentabilidade nos Estados Unidos, mas que os brasileiros não gostam muito. Quais são esses negócios e por que os brasileiros não gostam? Jonas, o brasileiro ele gosta de sair do Brasil. Pouquíssimas vezes eu vi alguém realmente sair do Brasil, e eu brinco com esse termo, sair com a faca no dente, falando assim, eu vou para fazer acontecer, eu vou dar o meu melhor e não importa o que aconteça, eu vou ser o melhor. Poucas pessoas fazem isso, tá? Eu vejo o brasileiro querendo buscar o caminho mais curto, o jeito mais fácil e o mais barato. Isso geralmente gera uma catástrofe em uma série de situações. Pessoal, profissional, financeira, porque a pessoa acaba gastando tudo que ela tem para descobrir que não vai dar certo. E ela, quando começa a não dar certo, ela vai pondo mais dinheiro. Em vez dela parar e falar, nossa, fiz besteira, ela não se conscientiza disso e continua colocando e andando e patinando e rodando em cima de uma mesma situação que não vai sair daquele lugar. Tá? A gente vê muito isso acontecer. Principalmente quando a gente trata de escolha de orientações. O brasileiro gosta muito de informação gratuita, isso a gente vê. Eu não vejo isso com um europeu, por exemplo. Eu tenho muitos clientes portugueses, tenho muitos clientes espanhóis, eu não vejo isso neles. Eles buscam em quem eles confiam. Confio nessa pessoa. Quanto ela vai cobrar? Não importa. Eu confio nesta pessoa. Eu sei que essa pessoa está falando com segurança, o que ela está dizendo, eu tenho certeza que ela tem plena consciência do que ela está dizendo. Não existe mais ou menos, não existe desculpa, não existe invenção, não existe meias palavras. Ela sabe o que ela está te dizendo. Então isso acaba economizando para você. O brasileiro ele quer economizar no começo, mas na verdade ele não enxerga o projeto como um todo. Eu fiz um vídeo falando sobre
o mercado de luxo, né, nos Estados Unidos, mais especificamente em Miami. Eu acredito muito nesse mercado, gosto muito desse tipo de mercado porque é um mercado que não tem crise, né? Quem compra um objeto de luxo, ele tá buscando algo além, ele quer uma coisa mais exclusiva, ele sabe que ele vai pagar um pouco mais por isso, e quem busca isso é quem tem essa capacidade de pagar um pouco mais por isso. Então essas pessoas geralmente elas vão em cima de algo mais específico, elas não se preocupam com o preço, e esse é um mercado que raramente tem algum tipo de crise ou algum tipo de altos e baixos. Então eu gosto muito disso. Essa matéria saiu agora, se não me engano foi hoje, no portal R7. Eu vou compartilhar essa reportagem aqui também na comunidade do YouTube, já compartilhei no Facebook, porque é uma coisa muito legal que eu acho que as pessoas precisam pensar. Então assim, o brasileiro, ele não gosta muito desse tipo de negócio, porque ele acha que isso não é fácil o suficiente para ele fazer no exterior. Mas nem sempre o que é fácil é o melhor. E às vezes o fácil, você tem uma concorrência desleal tão grande, você tem uma poluição e muitas vezes uma prostituição do mercado muito grande que acabam levando o seu negócio à ruína. Então é esse tipo de negócio que eu me referi, que eu tento sempre argumentar e mostrar para as pessoas que às vezes você contratar uma consultoria de negócios vai te economizar um dinheiro absurdo. As pessoas acham que vão gastar, eu não acho, eu acho que é o contrário, eu acho que elas vão economizar muito dinheiro com isso, tá? Vamos lá, quarta pergunta. Ivan Policastro, de Cuiabá. Também tenho muitos clientes em Cuiabá, muitos mesmo. Daniel, é verdade que o L1 está sendo muito mal visto para brasileiros? Ivan, subjetiva essa questão. Tá? Que de 1 ano e meio, 2 para cá, a gente tem sentido, todo mundo, não sou eu converso com vários amigos meus, eu converso com meus sócios, a gente conversa com um monte de gente. Se alguém disser para você não, é uma coisa específica, é uma coisa regional, é uma coisa dessa determinada situação, não é, tá? O que a gente tem percebido? O L1 ele se tornou o principal visto, alguns anos atrás, o principal visto que o brasileiro pedia, porque ele pegava, abria uma empresa, tinha uma empresa, ele movimentava e juntava a documentação que precisava e aplicava esse processo. Ocorre que a imigração começou a perceber que o brasileiro não é tão organizado quanto deveria ser, né? Então, geralmente, você pega um extrato de movimentação de cartão de crédito, e um extrato da conta corrente da empresa e o imposto de renda dessa empresa. Fala para mim de verdade, vai bater os números? Né? Raríssimas pessoas vão dizer que sim, raríssimas pessoas. O seu Prolabore, por exemplo, você como sócio da empresa, o seu Prolabore, ele passa de 10 mil reais, percebe? Como muitas vezes as pessoas fazem aí divisão de lucro, muitas vezes as pessoas têm 4, 5, 6 empresas para colocar empregados em uma, funcionários em uma, faturamento no outra, para distribuir e evitar que o governo brasileiro consuma e torne totalmente inviável o seu negócio, porque na verdade o governo brasileiro acaba sendo o maior sócio de todos os brasileiros. E o grande problema não é que o governo brasileiro ele é sócio dos grandes, de todos os grandes negócios, ou dos pequenos, ou dos médios, não importa. O problema é que a gente não vê a contrapartida disso. Né? Então isso acaba sendo um ponto de revolta de muitos brasileiros, principalmente os empresários, que acabam tendo que proteger seu patrimônio sobre uma série de coisas, principalmente uma fragilidade jurídica que existe no Brasil muito grande, seja ela trabalhista, seja ela na inadimplência, que muitas vezes a gente acaba tomando esse prejuízo, segurando essa pancada no peito e bancando a conta, ou seja na questão em que eu já falei para vocês muitas vezes que o brasileiro, o empresário brasileiro, ele é confundido com instituição financeira, porque ele tem que vender a prazo, mas ele não tem esse prazo no banco, ele tem que vender sem juros, mas o banco cobra juros dele. Então isso acaba sufocando o empresário e fazendo com que ele busque artifícios. Esses artifícios, na hora de uma análise processual de visto, acaba comprometendo, porque os números acabam fugindo daquilo que funciona nos Estados Unidos, acaba sendo muito divergente. Então a empresa brasileira acaba tendo que ter uma série de requisitos muito mais específicos. O que está sendo feito nos Estados Unidos tem que estar muito mais solidificado e planejado e estruturado. O número
número de empregados acaba tendo que justificar toda essa operação, o valor do investimento acaba tendo que justificar, e aí acaba que a grande expectativa das pessoas não é superada em razão de algumas deficiências e divergências de documentos. Então, não é que o visto está sendo mal visto, é que muitas vezes as empresas brasileiras não estão 100% redondas do jeito que elas deveriam estar. E isso, em alguns casos, acaba impactando numa decisão que pode não ser muito positiva, tá? Vamos lá, quinta e última pergunta. Lisandra Almeida, de Jundiaí, São Paulo. Poxa, Jundiaí, gosto bastante de Jundiaí. Tem bastante cliente nosso que tem negócio em Jundiaí. Daniel, meu marido é médico, cirurgião plástico e desenvolveu uma técnica inovadora de implante ósseo. Nós queríamos morar nos Estados Unidos, porque a segurança no Brasil está catastrófica. Será que ele se qualificaria para um green card por habilidades? Lisandra, você trabalhar com uma possibilidade de um visto de habilidades, seja um EB1, seja um EB2, eu não iria para um EB3, não falaria num EB3 no caso do seu marido, depende de uma análise muito mais complexa, né? Eu acho que vale a pena a gente analisar cada detalhe do currículo dele. Existe uma possibilidade em ele ter desenvolvido ele próprio uma técnica inovadora para implante ósseo? Poxa, tem tudo para ser, né? Tem tudo para que realmente tenha essa possibilidade, que existe essa possibilidade. Mas todo tipo de visto depende de uma análise muito específica, porque o visto ele é pessoal, não existe um visto que, vamos pegar a massa. Ele é pessoal, é a característica pessoal de cada pessoa, de cada empresa, ou de cada situação de cidadania. Todo visto ele é muito pessoal, então essa análise ela tem que ser pessoal também. Existe sim médico, com certeza, nível superior, para ele ter desenvolvido uma técnica em cirurgia plástica, ele já tem que ter uma especialização. Então, já temos aí um nível superior, uma especialização. Ele criou uma técnica de implante ósseo dele, diferenciada, poxa, mais uma situação diferenciada para ele aí, né? Mas tem alguns outros pontos que a gente precisa pesar também, que a gente precisa colocar nessa balança e ver aonde ele se enquadra melhor. Existe uma chance muito legal, muito grande aí, mas com certeza absoluta é importante que a gente analise especificamente o currículo dele e a possibilidade de enquadrar em algum tipo, seja EB1 ou seja EB2, tá bom? Gente, obrigado. Quem tiver pergunta, deixa aí, a gente vai respondendo. Manda um e-mail para contato@lloyd.miami com uma pergunta, a gente responde para vocês em algum vídeo, tá? Não vai ser na hora, não tem como a gente responder todo mundo na hora, mas a gente responde em algum vídeo, fica fácil para a gente ir esclarecendo e tentando tirar um pouquinho aí de algumas dúvidas das pessoas, certo? Grande abraço, obrigado, fiquem com Deus.